A Igreja de Santa Maria de Sião, localizada na antiga cidade de Axum, na Etiópia, é um local envolto em mistério e reverência, principalmente por ser considerada, pela Igreja Ortodoxa Etíope Tevaedo, como o derradeiro repouso da lendária Arca da Aliança. Este objeto sagrado, descrito na Bíblia como o cofre que continha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote do maná, possui um significado imenso para as tradições judaico-cristãs, representando a presença tangível de Deus entre o seu povo. A alegação de que a arca reside em Axum há séculos atrai a curiosidade de estudiosos, religiosos e céticos de todo o mundo, alimentando um debate que perdura através dos tempos. A história da Igreja de Santa Maria de Sião em Axum é intrinsecamente ligada à própria história da Etiópia e à sua antiga conversão ao cristianismo. A tradição etíope narra que a Arca da Aliança foi trazida para a Etiópia por Menelik, supostamente o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Segundo o Quebra-Nagast, Livro da Glória dos Reis, um texto sagrado etíope que traça a linhagem dos monarcas etíopes até Salomão, Menelik teria visitado seu pai em Jerusalém. Ao retornar para a Etiópia, teria levado consigo a arca original, substituindo-a por uma réplica no Templo de Salomão. Esta narrativa confere à Etiópia um lugar único na história bíblica e estabelece a Igreja de Santa Maria de Sião como um local de importância singular. A primeira igreja de Santa Maria de Sião em Axum teria sido construída no século IV d.C., durante o reinado do imperador Ezana, que transformou o reino de Axum no primeiro estado cristão do mundo. Acredita-se que esta igreja original abrigou a Arca da Aliança. No entanto, ao longo dos séculos, a igreja sofreu diversas destruições e reconstruções. A estrutura atual é um complexo que inclui uma igreja mais antiga, construída no século XVII, e uma catedral moderna, erguida no século XX pelo imperador Haile Selassie. Acredita-se que a própria arca não esteja visível ao público, sendo guardada em uma capela separada dentro do complexo da igreja, acessível apenas a um monge guardião designado para essa função vitalícia. A figura do monge guardião é central para a tradição da arca em Axum. Segundo o costume, este monge é escolhido por seu predecessor e permanece confinado à capela da arca pelo resto de sua vida, dedicando-se à oração e à proteção do objeto sagrado. Acredita-se que apenas este indivíduo tem permissão para ver a arca, e ele está proibido de falar sobre ela com qualquer outra pessoa até sua morte, quando nomeia seu sucessor. Este sistema de proteção rigoroso alimenta ainda mais o mistério em torno da arca, pois nenhuma evidência fotográfica ou testemunho ocular independente de sua presença foi jamais apresentado. A ausência de provas concretas e a impossibilidade de acesso à suposta localização da arca geraram inúmeras teorias e debates ao longo dos séculos. Arqueólogos e estudiosos bíblicos oferecem diversas explicações para o desaparecimento da Arca de Jerusalém após a destruição do primeiro templo pelos babilônios no século VI a.C. Algumas teorias sugerem que ela foi escondida em algum lugar em Jerusalém antes da invasão, talvez em túneis subterrâneos sob o monte do templo. Outras hipóteses apontam para um possível transporte para o Egito ou para outras regiões do Oriente Médio. A tradição etíope, no entanto, permanece firme em sua crença de que a arca reside em Axum. O Quebra-Nagast fornece uma narrativa detalhada da sua jornada para a Etiópia, e a fé da Igreja Ortodoxa Etíope na sua presença é inabalável. Para os etíopes ortodoxos, a posse da arca confere à sua igreja uma linhagem direta e uma conexão especial com a história bíblica e com a própria presença divina. A arca é vista como um símbolo da fé e da identidade nacional etíope, um elo sagrado com o passado e uma garantia de bênçãos futuras. Apesar da forte crença e da longa tradição, a falta de evidências verificáveis continua a ser um ponto de discórdia para muitos. A proibição de examinar a arca, imposta pela tradição da Igreja Etíope, impede qualquer confirmação científica ou arqueológica da sua autenticidade. Alguns estudiosos sugerem que o objeto guardado em Axum poderia ser uma réplica, embora a Igreja Etíope insista que se trata da arca original trazida por Menelik. O fascínio pela Arca da Aliança transcende as fronteiras religiosas e acadêmicas, permeando a cultura popular através de livros, filmes e documentários. A ideia de um objeto tão poderoso e misterioso, com ligações diretas ao divino, continua a cativar a imaginação das pessoas em todo o mundo. A Igreja de Santa Maria de Sião,
como suposto local de descanso final da arca, tornou-se um ponto focal para esta fascinação, atraindo peregrinos e curiosos que buscam vislumbrar o mistério que a envolve. A cidade de Axum, com suas ruínas antigas e obeliscos imponentes, já possui uma rica história que remonta a um dos reinos mais poderosos da África Antiga. A presença da Igreja de Santa Maria de Sião e a crença na guarda da Arca da Aliança adicionam uma camada adicional de significado histórico e espiritual a este local. A igreja não é apenas um local de culto, mas também um símbolo da longa e rica herança cristã da Etiópia. Embora a questão de onde a Arca da Aliança está realmente guardada permaneça sem uma resposta definitiva, a tradição da Igreja de Santa Maria de Sião em Axum continua a ser uma das alegações mais duradouras e intrigantes. A fé dos etíopes ortodoxos, a narrativa histórica do Quebra-Nagas e o mistério que envolve o monge guardião contribuem para a aura de sacralidade que cerca este local. Quer a arca original repouse ali ou não, a Igreja de Santa Maria de Sião permanece um testemunho da profunda influência da história bíblica e da fé religiosa na cultura e na identidade de uma nação. A busca pela Arca da Aliança pode nunca ter um fim conclusivo, mas a história da Igreja em Axum continuará a alimentar a nossa curiosidade e a inspirar a admiração pelo poder duradouro da crença. A própria incerteza que envolve a arca apenas aumenta o seu fascínio, transformando a Igreja de Santa Maria de Sião em um farol de mistério e um ponto de convergência para aqueles que buscam respostas para uma das maiores questões da arqueologia bíblica e da história religiosa.